Salvem, queridos plantoides e colecionadores! Finalmente, depois de um longo período, o Anthurium magnificum X Papililaminum e Jardim, que está com esses sinos flat aqui, cada vez mais flat, muito legal. Ele infloresceu, ele está inflorescendo, ó. Esse cara já veio relativamente adulto, não trazia inflorescência até então, e eu suponho que o estímulo principal aqui, sabendo que esse cara já está há pelo menos uns 2 anos aqui, passou por períodos quentes de primavera e verão e tal, então eu suponho que o boost que eu tenho dado aí de Monstera Lab seja bastante representativo neste desenvolvimento de inflorescência, tá? É a única coisa que mudou. No caso desse carinha aqui, eu nem tenho utilizado muito cote, bocache. Tá num vaso grande, né? Um substrato bem rico, já estava rico aí de matéria orgânica, tá? Anthurium tropicans 01. Trouxe aqui para a área de polinização, vamos chamar assim. Longe de efeito de vento, iluminação que me facilita a visualização, altura boa aqui para manipular, porque basicamente ele está com uma inflorescência novinha aqui, está em pré-antese feminina, então logo logo vou poder trabalhar aqui. Com esses dias intensos de calor e muita secura, dentro aqui da estufa vertical adaptada, eu tenho ligado o umidificador mais de uma vez por dia, basicamente 2 vezes por dia, em torno de 3 minutos. Quem me passa uma referência aí para saber essa medida é o termohigrômetro aqui com visor exterior e sensor interior, tá? Quem quiser acompanhar a montagem dessa estrutura totalmente adaptada, o link está na descrição do vídeo. Cada componente aí veio separado e eu fui adaptando. Esvaziei inclusive a área de baixo, por causa da abertura aqui na base, e o ressecamento aqui, a umidade, cai bastante nesse andar, né? Então estou deixando apenas objetos aí que são fechados em si. Tirei todas as plantas da bandeja. Dentro dessa bandeja aqui, nesse andar mais aberto, eu forrei com água e penso que nepentes, por exemplo, irão bem aqui, tá? Vou fazer teste depois com indivíduos de médio porte, assim, nem seedlings, nem plantas maiores como estão lá na estufa úmida. Ontem à noite caiu um toró, bateu uma tempestade bem intensa, durou aí uns 40 minutos, 1 hora. Então a temperatura hoje aqui na minha região começou bem mais amena, 29 graus. Vou aproveitar essa manhã e fazer uma fertilização foliar aqui com Monstera Lab. Lembrando que é legal fazer adubação foliar nos períodos mais frescos do dia, porque assim os estômatos estarão abertos, tá? E mais receptivos para absorção. Em períodos muito quentes, os estômatos se fecham justamente para se proteger contra a desidratação. Dica importante para quem está entrando na adubação foliar é borrifar na estrutura toda da planta. No verso, folhas novas são muito receptivas, caule, pecíolo e um pouquinho no substrato também, porque são áreas aí bastante receptivas à fertilização, tá? No último tour rolê, eu tinha mostrado aqui essa muda basal, né? Essa gema saindo da área basal do Philodendron Florida Ghost. Isso aqui já é o resultado, ó.
folhinha já abriu, já expandiu. Tá em formação ainda. E essa referência do erubescens também, que estava um pouco mais atrasado, ó, tá quase alcançando aqui já. Anthurium veite X Doraiac, que acaba trazendo aqui dois aspectos bastante interessantes, que é a resistência maior à baixa umidade, tá? Eu posso dizer que ele não está numa área super úmida, parapeito da janela da cozinha, não traz essa umidade, tem muita dissipação, mas as folhas vêm se mantido praticamente inteiras aí, com o passar do tempo, tá? E outra característica é a velocidade de crescimento. Mesmo em períodos mais frios aí que tivemos já, em estações anteriores, ele cresceu bem e agora melhor ainda, né? Essa folha acabou de expandir, tá bem perfeita, tá bem bonita. Caracteriza bastante esse híbrido, tá? Brinco que é um veite bolachudo, né? Traz aí do Doraiac as características mais arredondadas. E uma nova lâmina foliar aqui. Lâmina foliar nova do Anthurium pallidiflorum em desenvolvimento. Vamos ver se ele vai bater a anterior. Ainda está na metade do caminho aqui. A anterior está monstruosa, gente. Eu mostrei para vocês aí já, em alguns contextos de episódio Reel. Com pecíolo tem mais de 1 metro. A questão aqui é bem a posição, a iluminação natural aqui bem próxima à porta, tem menos de 1 metro de distância de uma luz natural filtrada. Esse calor agora, né? O Anthurium pallidiflorum é uma espécie que em períodos mais frios, como ocorre aqui em São Paulo, ele fica bem mais lento, a dormência é mais evidente e tal, mas logo no começo da primavera veio essa lâmina gigantesca que eu mostrei. Tá vindo essa segunda, em questão de 2 meses aí. E é claro que esse sistema de adubação que eu tenho adotado, Monstera Lab foliar, mais a relação com cote e bocache, substratos sólidos de lenta liberação e absorção sobre o substrato, né? Essa combinação tá bem interessante, tá? E como eu tenho falado para vocês, o Monstera Lab ele realmente tem promovido um volume maior de inflorescência, tá? O Anthurium magnificum X papililame e jardim do começo do episódio nunca me deu inflorescência, tá? Planta adulta, como eu falei, e é nesse contexto atual que tá rolando. Anthurium regale se desenvolvendo. Esse indivíduo aqui ele tem uma variação interessante. As bordas eles vão ficando onduladas assim. Acho que vai dar para notar um pouco melhor nessa folha antiga aqui, ó. Tá meio ressecada, mas dá para ter referência, ó. Ela forma essas ondulações aqui. E eu imagino que seja uma questão fenotípica, não necessariamente genética, mas está estável por enquanto. Essa nova lâmina foliar nova também está começando a ondular, tá? O Anthurium regale é uma espécie aí, ele sente bastante, ou melhor, ele reage bastante a questões climáticas, né? A interferência de ambiente, estresse de corte e tal. Então ainda não dá para saber se essas ondulações são fixas ou se são efeitos aqui de ambiente.
tá? Só o tempo dirá. O Anthurium veit grandão que eu tirei do painel paredão. Vocês vão lembrar que essa folha estava em desenvolvimento, na situação. Ela até está expandindo, só que queimou a ponta aqui. Está vindo bem menor. Estresse natural do transplante, né? Esse tipo de estresse vai influenciar mais ou menos, dependendo de indivíduo para indivíduo. Então, no caso do veit, foi isso que ocorreu. Bateu um estresse aqui, está vindo menor, ainda expansão, e teve essa queimadura na borda. E naquele mesmo período também eu realizei o transplante do Anthurium X magnificum, né? Do painel paredão para estufa úmida aqui. E olha como ele tá. Eu transplantei com muito menos raiz, muito menos volume de raiz, inclusive, mas ele se adaptou muito mais rápido. Tá trazendo essa folha inteiramente nova aqui. Não tinha nenhuma gema despontando claramente ainda. A gente viu que perto do vaso estamos com raízes capilarizadas, raízes aéreas capilarizadas, né? Então varia de indivíduo para indivíduo. Nativo Anthurium maximiliane, ó. Uma planta, é um indivíduo relativamente adulto. Tá trazendo uma lâmina foliar nova aqui. Eu estou no aguardo aí de inflorescência porque me parece interessante fazer um híbrido dele com algum aveludado, por exemplo. Ainda nesse mesmo maciço acúmulo de plantas, a gente tem um Anthurium parvum aqui, liberando nova lâmina foliar. Outro nativo super interessante. Gosto muito dessa espécie. Ele é mais minimalista no seu estilo, nas suas formas. E o Anthurium pedatum, bastante ativo, ó. Uma nova lâmina foliar aqui, desenvolvendo. Deve trazer mais inflorescência em breve aí. E ele rapidamente se acostumou a esse canto aqui da estufa úmida, né? Planta belíssima. Como colecionador, é definitivamente uma das minhas preferidas, tá? Das minhas espécies preferidas. Deixar aqui para vocês uma referência da intensidade de calor desse período. O Anthurium effusilobum. Essa lâmina foliar é nova, inclusive, ainda em desenvolvimento. Desde que ele chegou aqui, ele sempre ficou aqui. Em outras situações de mudança de estação, até chegou a queimar um pouquinho e tal. Mas nesse nível que a gente vê aqui, ó, é a primeira vez em 3 anos, provavelmente, uns 3 anos que ele esteja aqui, tá? Eu não vou mexer. Aqui é a área das plantas cujo clima é mais rústico, é mais livre mesmo, né? É um indivíduo bem adulto. Acho muito difícil ele morrer, né? Tá chovendo, a temperatura hoje está bem mais baixa, a umidade está bem mais alta. Aqui o Furcatum também. Sempre esteve aqui, hein? Há uns 3 anos também. Só que é inédito. Tudo isso decorrente desse calor excessivo que a gente tem notado aí nessas últimas semanas aí, tá? Contudo, mesmo nessa intempérie agressiva, mais drástica, inédita, né? Em 3 anos é inédito isso, nunca tinha ocorrido antes, nesse tipo de intensidade assim. Eu resolvi pegar a pólen de uma outra espécie. A seção do effusilobum é bastante específica, se eu não me engano é Beloloncium, e não tem muitas espécies nessa seção, tá? Eu resolvi pegar pólen de uma espécie e polinizar essa inflorescência. E olha só, foi um teste aí de brincadeira, porque não tem referências
Não existem muitas referências em relação à seção Belolonchium, né? Supostamente ela é incompatível com muita coisa, mas eu peguei de uma espécie aí, que no decorrer eu vou revelar para vocês, e a bichinha aqui tá desenvolvendo, já está em fase de frutificação, começa a despontar os primeiros frutos, tá? Tá bem inchado, a estrutura da espátula está bem inchada e deu certo, tá? Esse híbrido aqui tem tendência a ficar bastante interessante em cima de um cruzamento não tão típico assim, tá certo? Então, por um lado, muito estresse aqui devido a esse drástico momento climático, essa bolha de 10 dias aí muito quentes e muito secos. Contudo, dias antes dessa ocorrência, eu realizei uma polinização aqui. São testes e testes e testes, né? E deu certo, tá? Pegou, vingou. O curioso é que essa inflorescência ele já estava na antese masculina, ou seja, já estava liberando pólen. E mesmo assim eu trouxe pólen de um outro indivíduo para ele. E o resultado é esse aqui. Aparentemente os frutos são vermelhos. O desenvolvimento dessa infrutescência é bem rápido, tá? Do tempo que eu polinizei para agora, tem um mês mais ou menos, e já está desse tamanhão. Tem outras inflorescências aqui em fase de frutificação que, nossa senhora, é muito lento mesmo. Dá uma sensação que só daqui uns 6 meses vai dar para recolher fruto. Nesse caso aqui, a sensação que me dá é que mais um mês eu tenho frutos aqui maduros já, tá? Mais uma referência aí. Em geral aqui as espécies de campos sujos, campos rupestres, cerrados, desérticas, elas estão muito tranquilas em relação a esse calor e a secura até então, né? E eu vou trazer alguns destaques aqui só para a gente observar o comportamento nesses dias muito quentes e secos. A Euphorbia lactea, por exemplo, olha como ela está saudável, né? Todas as pontinhas assim estão estressadas por causa desse calor, né? Ela está bem hidratada. É um momento muito oportuno aí para ela, esse tipo de clima assim. Suculentas em geral, como essa Echeveria híbrida, cheia dos carúnculos, né? Tá amando também uma situação. As aloes híbridas também estão bem felizes nesse contexto. Dracenas, sansevierias, nem se fala, né? Uma planta extremamente rústica. Caladiums, alguns queimaram aí um pouco, mas em geral estão suportando muito bem. Velósia também, tá de boa na lagoa. Worsleia, Procera, crescendo feliz. E eu tenho dado um pouco mais de boost aqui de água, né? Molhado bastante elas, mas para que o substrato não fique seco por muito tempo, né? Begonia curte aqui, tá super curtindo a situação, explodindo em crescimento, gerou haste floral, inclusive, primeira vez. É uma begônia bastante pilosa, bem interessante. Chrysophyllum imperiale, vocês viram aí como as folhas estavam desidratadas, né? São essas 3 folhas mais jovens aqui em desenvolvimento. E já se recompuseram aqui. De 29 graus, como é hoje, para 36 faz toda a diferença. E o ar está úmido ainda, devido a essa tempestade de 1 hora que rolou nessa noite anterior. Ano passado eu tive uma conversa interessante com o produtor
Ele falou, pô, Fly, a tendência aí, com essas adversidades climáticas, é o universo de coleção apontar para variedades e espécies que aguentem, né? Que suportem climas mais drásticos, assim, de muito calor, muito seco, como essa calanque aqui. A gente estava até falando dela no contexto. Em partes eu concordo, né? Contudo, como eu falei e mencionei no episódio anterior, nós colecionadores que temos predileções por espécies de subbosque, no caso atualmente a família Arácea, mas tem muitas outras famílias e gêneros e espécies, a gente vai criando contextos, né? Os recursos tecnológicos adaptados ou já criados e produzidos profissionalmente para isso estão aí. Tem mostrado dia após dia esses recursos todos aí que já existem há muito tempo, inclusive em outros segmentos, tá? A tenda, por exemplo, profissional que eu tenho mostrado já é utilizada em outro segmento de cultura de plantas e eu acho que parte de vocês sabe qual cultura eu tenho mencionado, né? E o cultivo indoor em si favorece demais esse rolê de subbosque, né? Os europeus que o digam, né? 8 meses de pouca luz, muito frio por ano, então eles têm muito a trazer de referência do cultivo indoor relacionado a espécies de florestas úmidas. E aí então, para concluir o episódio, a gente volta aqui para a tenda profissional. Anthurium dorayaki silver, ou silver blush. Todo esse volume de raiz aérea, ó, crescido assim, aconteceu nessa semaninha, um pouco mais do que isso, que esse carinha está dentro da tenda, tá? Na estufa úmida não tinha desenvolvido desse jeito e aqui rapidinho progrediu dessa forma. Anthurium F. Midori. Olha lá, folhinha nova vindo nesse contexto. A iluminação artificial nem está direta, ó. Rola uma filtragem aqui do Nancy, folha sobre folha. E mesmo assim, a gente tem lá, ó, folhinha nova vindo. Isso mostra que a quantidade, a intensidade de luz para Anthurium realmente não é nada assim que exija uma potência muito alta, né? Isso aqui já tinha no Nancy. Vamos ver se o Argyrostochium também está sinalizando alguma coisa nova. Por enquanto não. Eu comecei a trazer conteúdo a respeito desses carinhas todos aqui que vieram da Europa, né? Exceto o Delta Force lá atrás, que já estava aí há mais tempo. Vou trazer mais detalhes com o tempo aí, mas em geral o que é legal falar agora é que são todas produções, exceto o Golias aqui também, mas esses que estão na frente aqui são todas produções de um breeder, de um colecionador sueco, né? Pô, Flávio, mas o que tem a ver um sueco cultivando espécies e variedades e criando híbridos de floresta úmida? Cultura de horticultura na Europa, influenciada principalmente pelos ingleses desde as grandes navegações, ou seja, séculos. A cultura lá de horticultura é gigantesca e se disseminou por toda a Europa. Por que a galera em geral, alemães, suecos, suíços, enfim, uma galera em geral que mora em áreas muito frias e escuras, né, que às vezes passa 8 meses com frio escuro, eles curtem essa vibe de florestas tropicais. Primeiro que são folhagens cujo visual, estrutura, forma jamais vai ocorrer na área deles, originalmente falando, né, por causa de clima. Segundo, porque a cultura de horticultura é secular na Europa como um todo. E terceiro, porque a partir de adventos assim tecnológicos, estruturas físicas que mimetizam hábitat
subtropical dentro da casa dos caras é muito interessante, né? É muito legal. O visual de áreas desérticas e de áreas muito geladas, com muita neve, não é muito diferente assim, para quem já pôde ter essa experiência. Dá um sentido meio desolador. E essas folhagens todas com formas, cores, tamanhos, texturas, eles dão uma cor assim para os ambientes dentro das casas dessa turma toda, né? Então a gente soma esses 3 fatores: cultura de horticultura secular, o exótico, ou seja, plantas que são de outras áreas, sempre chama muita atenção. Isso se reflete também no Brasil em algum nível. O que a gente não tem é sempre mais desejado. E terceiro, infraestrutura aí para dar cores e formas, um sentido tropical dentro da casa dos caras, né? E aí a gente traz para cá e recontextualiza também, cria novos sentidos para o nosso contexto atual do colecionismo, tá certo? Mais um episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Foi tipo um rolê aí que a gente deu e a gente se vê em breve em outro episódio.